que já está disponibilizado lá, tanto essas aulas a 4, a 5 e a 6, elas estão disponibilizadas. Eu vou passar aqui um fundamento rapidinho, mas eu não lembro se a 4 eu já gravei. Eu acho que falta eu gravar a aula das 5 e das 6, né? Eu vou gravar e vou disponibilizar lá. E a lista 2, ela é referente a esses exercícios, né? Tanto de vocês encontrar classificação de sistema linear, como a gente já tinha conversado na aula 3, né? Quando a gente estuda sistemas lineares, né, de equações lineares, nós temos três situações possíveis, né? Ele pode ser um sistema possível, que a gente fala, ou um compatível, também é usado. E aí a gente fala possível e determinado. O que é o determinado? É quando ele tem uma única solução. Ou seja, existe um par de n-upla. O que é isso? Par de n-upla. Né? Que se um sistema tem três incógnitas, então existe uma terna, que é a abscissa, a ordenada e a cota, né? Que é o par ordenado com três variáveis. Então existe uma única solução, né? X igual a 2, y igual a 5 e z igual a 7. Então essa seria a solução de um sistema com essas três variáveis. Então quando ele tem uma única solução, a gente fala que ele é um sistema possível e determinado, né? Que é quando tem esse valor fixo, né? X igual a 2, y igual a 3 e z igual a 7. É a única solução possível para aquelas equações que estão me apresentando, né? Sejam três equações ou quatro. Né? É importante observar, que vocês vão observar isso na hora que vocês estiverem fazendo exercício, que se o sistema tem três incógnitas, né, três variáveis, que são valores que você deseja descobrir quais são, se ele tiver menos equações do que variáveis, né, ele não tem como ser possível e determinado, né? Ou ele vai ser possível e indeterminado, ou ele vai ser impossível, tá? Vai depender da situação. Mas possível e determinado, ele tem que ter pelo menos três. Pode ser que ele tenha quatro ou cinco, não tem problema, não. Ainda é possível dele ser possível e determinado. Mas menos de três não é possível dele ser uma única solução. Tem o caso quando ele é possível e indeterminado, que é quando ele tem solução, só que são infinitas. Isso acontece quando normalmente uma das variáveis fica escrita em função de outras. Então, por exemplo, a variável x vale x igual a 2 e y vale, sei lá, 2z mais 5x menos 3. Tá vendo que o y ficou escrito em função de x e de z? Quando acontece algo desse tipo, né? O x, ok, o x é 2, então ele substitui lá e fica 5 vezes 2, 10. Mas ele ficou em função de z, né? Eu nem lembro como que eu falei aqui, mas vamos supor que é 3z. Então, se ele ficou em função da variável z, significa que a variável z é livre. Ela pode ser qualquer valor que ela quiser, real. Né? Então, se o z for 0, vai ter uma solução. Se o z for 1, vai ter um valor para x, para y, para z. Se o z for 2, vai ter outro valor para x, para y, para z. E aí, infinitamente. Então, a gente fala que ele tem infinitas soluções. Né? Então, a gente fala que ele é o quê? Possível e indeterminado. Tá bom? Vai depender de quem? Do valor da variável z no final das contas, para saber qual que é a solução. E quando ele não tem solução, que tem vários sistemas que acontecem isso, a gente fala que ele é impossível ou indeterminado, né? Ou incompatível, né? Essa nomenclatura é utilizada sempre. E uma das formas de resolver, né, lá até então, né, os processos que vocês usam é aquele de adição, né, para resolver sistema com duas equações, né, ou substituição, até três equações ainda pode ser que seja viável, mas a partir de três equações isso começa a complicar. E aí, então, a gente tem um método, né, que é o método de Gauss ou o método de Gauss-Jordan, que é a aula 3 que a gente viu. A ideia é pegar o sistema, colocar ele na matriz ampliada, né? O que é a matriz ampliada do sistema? É a matriz que corresponde os coeficientes, é, a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos dependentes. E fazer operações que a gente viu que são as operações elementares, que não alteram o resultado. No final das contas, é isso. E aí a gente vai fazendo essas operações, e essas operações, a ideia é chegar numa matriz escada,
né, que é aquela matriz que a gente tem várias regras para ela ser uma matriz escada, ou aí se você para na matriz escada, a gente fala que a gente usa o método de Gauss, e se você usa o método de Gauss-Jordan, é você transformar ela na matriz identidade, né? E aí a gente viu alguns exemplos, a gente vai ver aqui hoje. Né? Quando é um sistema simples, olha, uma equação do tipo AX igual a B, a gente sabe que é só isolar o X, né? Passo o A para o lado de lá, fica X igual a B sobre A. Então, se o A for diferente de zero, ele vai ter uma única solução, X igual a B sobre A. Né? Quando é uma equação simples. Se o A e o B forem zero, é o caso de infinitas soluções. Ó. Qualquer valor de X aqui vai satisfazer essa equação. Né? Se o x for π, vai ficar 0 vezes π, 0, é igual a zero. Satisfaz a equação. Se o x for 3, 0 vezes 3, 0, que é igual a zero. Então, infinito. Tem infinitas soluções. E se ele for, né, olha, o A, 0, e o B diferente de zero, ele não admite solução. Para quando é uma equação desse tipo simples aqui. Tá? E aí, no caso de duas variáveis, essa aula aqui mostra, olha, eu tenho duas variáveis aqui, né? X e Y. Eu resolvi ele aqui em decomposição, mas você pode fazer por substituição, por soma, mas é só para vocês treinando essas propriedades de linhas, né? Então, esse símbolo aqui entre a matriz ampliada, entre as duas matrizes ampliadas, esse til, é o símbolo de semelhante. Se você utiliza operações elementares, que são três, a gente diz que essa matriz da esquerda é semelhante à matriz da direita. E, a rigor, tem um teorema que garante que achar a solução da matriz da direita é o mesmo que achar da esquerda. Então, por isso que a gente faz operações elementares, para que elas continuem sendo equivalentes e que o sistema, que a solução de um seja a solução do outro. Porque se as matrizes ampliadas são equivalentes, os sistemas são equivalentes. Então, achar a solução de um é o mesmo que achar de outro. Então, a ideia de usar o escalonamento é facilitar eu olhar para o sistema com a matriz ampliada fácil de ver e achar a solução dele. E isso vale para, olha, para duas variáveis, o método de escalonamento, para três, para quatro e para qualquer uma, que é um método, inclusive, usado computacionalmente. Então, observem esse sistema, olha. Quando eu escalonei a última linha, chegou assim, olha. Chegou numa equação que, se eu volto para a equação de um sistema, ficaria assim, ó. Né? Quando eu coloco a matriz ampliada, eu lembro que eu falei isso com vocês, e tomem cuidado, né? Eu tenho que estabelecer uma ordem das variáveis, que seria as colunas. Então, olha, se na primeira eu coloquei os coeficientes de x, eu tenho que estabelecer isso sempre. Não posso mudar essa ordem. Né? Então, aí aqui o termo que acompanha o x aqui da primeira equação linear é 2. Então, eu coloquei lá. 2 é o elemento A11 da matriz, né? Primeira linha, primeira coluna. Menos 3 é o termo que acompanha y. Então, menos 3, ele está lá na segunda coluna dessa matriz. E da mesma forma, eu tenho que acontecer isso para a segunda equação. Se tivesse escrito menos 9y mais 6x, que é a mesma coisa, eu não posso colocar o menos 9 aqui na primeira coluna, porque o menos 9 é o termo que acompanha a variável y. Então, ele tem que ficar debaixo do termo que eu coloquei em y lá. Tá? Ah, mas e se eu quisesse escrever, ao invés de pegar a coluna primeira coluna com X pegasse com Y? Pode, não tem problema não. Mas aí tem que ser todo mundo com Y na primeira coluna e todo mundo com X na segunda coluna. Normalmente a gente padroniza, né? Essa ideia de X, Y, Z. A primeira coluna todo mundo com X, a segunda coluna todo mundo com Y e a terceira coluna todo mundo com Z. Se tivesse uma outra variável, T, a quarta coluna todo mundo com T. E usem esse pontilhado aqui para separar, para ficar nítido o que são coeficientes das variáveis e o que são os termos independentes, que no caso aqui é 8 da primeira equação e menos 18 da segunda. Fiz uma operação linha aqui com a linha 2, ó. Esse símbolo aqui é de substituição. Eu vou substituir a linha 2, né, ó. Eu acho que eu consigo riscar aqui, deixa eu ver. Olha se apareceu o risco aqui, ó. Esse símbolo aqui é de substituição, ó. Esse aqui, ó. Vocês viram o risco? Acho que vê, né? Um verde que eu circulei a seta? Ah, então tá bom. Então, esse símbolo aqui é de substituição. Eu vou substituir a linha 2 por
linha 2, os elementos da linha 2, mais menos 3, linha 1. Ah, como é que eu descubro que é menos 3? É porque você está querendo o quê? Normalmente zerar o elemento de baixo que está da primeira linha, para transformar ela na matriz escada. Lembra? A matriz escada, o elemento, se eu tenho uma coluna que tem um elemento 1, os elementos da coluna todos são nulos, abaixo daquele 1, que é chamado pivô. Então, se eu multiplico menos 3 por 2, ó, que é o primeiro elemento da primeira linha, vai dar menos 6. E se eu somo com 6 embaixo, vai zerar. Então, é isso que a gente faz. Só que nesse caso específico, quando multiplicou menos 3 com menos 3, que é o do y, né? Com esse aqui, ó, vai dar 9. E 9 menos 9 também zera, zerou a segunda. E a terceira não, né? Menos 3 vezes 8 com menos 18 vai dar menos 42. Então, eu zerei. Quando isso aqui acontece, gente, essa cara aqui acontece, ó, é um sistema que normalmente, né, vocês vão chegar, já vão habituando que vai ser um sistema indeterminado, que não tem solução. O conjunto de solução é vazio, né, que é o que está escrito aqui, ó. Ou sistema incompatível, tá? Porque, olha, volta para a equação do sistema, ficaria 0x mais 0y igual a menos 42. Em que caso de variáveis reais que isso aqui é possível? Que eu multiplico zero por qualquer número real, mais zero vezes qualquer outro número real e dá um número menos 42. É impossível, você não tem solução para isso. Pelo menos no conjunto dos reais. Né? Pode ser que em outro conjunto matemático exista solução, mas para esse conjunto não. Então, para esse conjunto não tem solução esse sistema, porque essa equação ela é uma equação que não admite solução. Então, a gente fala então que esse sistema é incompatível. Eu trouxe esse caso de duas variáveis só para vocês verem geometricamente. Né? Ó, o gráfico da primeira equação é essa reta verde e o gráfico da segunda é essa reta azul. Quando você traça ela no plano cartesiano, elas não se interceptam. Né? Como é equação de duas variáveis, né, o gráfico vai ser sempre reta e ela é linear. Então, eu tenho o quê? Se as retas não se interceptam, né, elas são paralelas, não admite solução, né, não tem ponto de interseção. É só para vocês visualizarem essa ideia do que é ser compatível, compatível determinado e incompatível. Né? E da mesma forma acontece com os outros casos, tá? Nesse caso aqui, olha, eu não vou fazer a operação, não, que eu estou querendo fazer outro exemplo com vocês. Zerou toda uma linha. Aqui tem que tomar cuidado, não quer dizer que toda vez que zerar toda uma linha, que ele vai ser compatível indeterminado, tá? A gente vai ter uma outra forma de ver. Mas normalmente sim, porque aqui eu tenho duas equações e duas incógnitas. Poderia que eu tivesse três equações e duas incógnitas. Se uma delas zera e as outras duas não, aí vai ter outras possibilidades para ele ser. Poderia ser que ele seja compatível ou incompatível, tá? Mas nesse caso aqui não. Né? Olha, porque eu teria somente a equação de baixo ficou 0x mais 0y igual a zero. Ou seja, não tem o que fazer. 0 igual a zero. A primeira equação ficaria 2x menos 3y igual a 13. Ó. Se eu coloco o x em função de y ou o y em função de x, vai ser um sistema que admite infinitas soluções. Né? Olha, por isso que a gente fala que ele é compatível e indeterminado. Né? Então, o conjunto de solução ó, são os pares ordenados, que aqui a gente está falando de duas variáveis, pertencente ao conjunto dos reais, né? Tais que o y, aqui eu coloquei o y em função de x, que é quando você isola uma variável. Eu poderia ter isolado o x em função do y, tanto faz. Então, observa o seguinte, por que falo que o y está em função de x? Vai depender do x que eu atribuí aqui para eu achar um y. Então, se o x for 3, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 13 vai dar menos 7 terços. Então, vai ter o par ordenado 3 menos 7 terços. Então, seria o ponto de solução dessa equação, né? Mas depende do valor de x. Então, eu posso atribuir qualquer valor de x. Então, a gente só escreve o conjunto de solução dessa forma e fala que ele é possível e indeterminado. E o último caso,
que é quando ele é possível e determinado, ele só tem uma única solução. Aqui eu fiz questão de pegar, olha, ele tem duas variáveis, só que tem 4 equações. Fazendo as operações de linha aqui, sempre com a ideia de zerar os elementos de baixo do primeiro elemento da primeira coluna, e aí depois a gente vai ver que a gente vai transformar ele em 1, tá? Um elemento unitário, para ele ser chamado de pivô. Aí eu fui zerando, no final das contas, olha, ele zerou 2 equações. Aí ficou aqui, não quer dizer nada, ficou tipo 0 igual a 0. Só que outras 2 não aconteceu isso. Aí na primeira aqui ficou menos 7y, se eu voltar para o sistema, né, ficaria menos 7y igual a menos 21. Né? Então, o y daria menos 21 sobre menos 7, que é 3. Então, o y seria igual a 3. Tá? Substitui aqui, olha. Na primeira equação, você acha o valor de x, né, que é 2. E aí, então, é uma única solução. Tá bom? Isso é só um exemplo para vocês verem, né? Então, ele tem essas duas condições aqui, ó. Se ele for compatível ou é incompatível. Se ele for compatível, ele pode ser compatível e determinado ou compatível e indeterminado, tá? Isso seria a aula 4 lá. E aí a gente entra com esse conceito de posto e nulidade, né? Que é o que vocês usaram, acho que inclusive para fazer alguns da lista 1 lá. E a gente vai usar isso com muita frequência agora. Por que a gente começa estudando matriz, depois estuda... Porque a gente precisa de entendimento de matrizes, de propriedades de matrizes para resolver sistemas lineares. E depois a gente vai aprender a trabalhar isso com os vetores, né? E aí a gente vai estudar espaço vetorial, vocês vão ver que vai envolver matriz, propriedades de matrizes, né? Transformações lineares, né? A gente vai precisar desse estudo para continuar o curso. Então, é muito importante, gente, que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Porque é um estudo que vai dependendo do outro, né? O conteúdo do bloco 2 vai estar conectado com o do bloco 1, depois do bloco 3 com o do bloco 2 que está com o bloco 1 e por aí vai. Então, tem que ficar claro para vocês essa parte, né? Do que vocês estão fazendo. Quando eu falo oposto de uma matriz, o que significa isso? É quando eu transformo ela na matriz linha reduzida à forma escada, né? A linha equivalente. Quando eu chego ela na matriz equivalente, que é quando eu tenho os pivôs, né? Que é todo mundo tem que ter aquelas condições todas lá, que eu não vou revisar aqui, mas se eu tenho um elemento 1 em uma coluna, que é o chamado pivô daquela coluna, todos os outros elementos daquela coluna têm que ser nulos. Então, a primeira condição para ser uma matriz linha reduzida à forma escada. A segunda condição é que se eu tenho um pivô em uma coluna, o pivô que estiver abaixo dele, ele não pode estar abaixo, que eu falo na linha, né? Na linha abaixo dele, o pivô não pode, ele tem que estar à direita daquele pivô. Ele não pode estar embaixo dele nem à esquerda. Né? Então, é literalmente para dar essa ideia de escada, tá? E aí a gente vem com essa ideia de posto. Quando ela está reduzida dessa forma, você vai contar a quantidade de linhas não nulas e colunas não nulas, né? O posto da matriz é o número de linhas não nulas, né? Da matriz B, que é a matriz reduzida à forma escada, tá? E a nulidade é o número de colunas da matriz dos coeficientes. Ou seja, né, eu olho só para a matriz dos coeficientes já reduzida à forma escada e calculo a nulidade, né, que é pegar esse n e subtrair de p, né, que é o n menos p. Então, vamos ver como é que funcionaria isso aqui. Ó. Ah, tá, tem esse teorema aqui antes, olha. Então, só de olhar para um sistema, através desse conceito de posto e nulidade, eu consigo descobrir se ele é possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Então, toda vez que o posto da matriz ampliada for igual ao posto da matriz dos coeficientes, né, a gente vai ter um sistema que admite, olha só, um sistema de equações n-codes admite solução se somente se o posto da matriz escalonada
for igual ao posto da matriz dos coeficientes. Então, se os postos forem iguais, que é o número de linhas não nulas, a gente já vai saber que esse sistema é um sistema compatível. Então, ele admite solução. Ainda ele pode ser determinado ou indeterminado. Então, significa dizer o quê? Que se esses postos são diferentes, né? A matriz é o quê? Não vai admitir, o sistema não vai admitir o quê? Solução, ele vai ser indeterminado. Então, a primeira condição que a gente tem que olhar quando a gente escalonar é para esse posto. Se o posto da matriz ampliada for igual ao posto da matriz dos coeficientes, então ele é um sistema possível e pode ser determinado ou indeterminado, vai depender da nulidade. Mas se eles já forem diferentes, a gente já sabe que ele é um sistema indeterminado ou impossível, tá? Indeterminado que é o nome que a gente mais usa, ou incompatível. Então, olha, se as matrizes têm o mesmo posto, né? E o posto é igual à nulidade, então a solução vai ser única. E se ela tem o mesmo posto, né? E esse posto for menor, né, que a nulidade, então ela vai ter infinitas soluções, tá bom? E aqui são só exemplos, ó, já das matrizes escalonadas, né? Eu nem coloquei o valor unitário aqui, ela está escalonada. Lembra que a última coluna sempre vai ser o termo independente, né? Então, olha só, o número de linhas não nulas da matriz ampliada, ó, a matriz ampliada, o número de linhas não nulas da matriz do coeficiente, é esse aqui, ó. Eu tenho uma linha não nula. Então, P de C, né, que é o posto da matriz dos coeficientes, é 1. Só que um posto da matriz ampliada, que é o P de A, eu tenho duas linhas não nulas, ó, a primeira e a segunda. Então, P de A é diferente de P de C. Então, ele não admite solução. Nesse caso aqui, olha, o posto da matriz ampliada é igual a 1, você tem uma linha não nula, e o posto da matriz dos coeficientes também, você tem uma linha não nula. Então, se eles são iguais, a gente já sabe que é um sistema compatível, tá? E aí eu tenho que olhar o quê? Para a nulidade, né? Olha, a nulidade é o quê? Olha, é o número de colunas da matriz. Eu tenho duas colunas não nulas, ó, a primeira coluna e a segunda. Então, a nulidade é 2, né? Então, 2, né? Menos, se eu fizer n menos p, né? 2 menos 1 é 1, que é diferente de 0, né? Ou seja, o n é maior que p. Então, sistema compatível e indeterminado. E o último caso aqui, olha, o posto da matriz ampliada, o número de linhas da matriz ampliada não nulas, é duas linhas não nulas, ó. Então, P de A é 2, só que o posto da matriz dos coeficientes também são duas linhas não nulas, ó, a primeira e a segunda. Então, P de A é igual a P de C, que é igual a P. Então, o posto dessa matriz vale 2. Então, ela pode ser compatível ou determinado ou indeterminado. Só que a nulidade, olha, o número de colunas não nulas da matriz dos coeficientes também é 2. Então, eles são iguais. Quando eles são iguais, a gente fala que o sistema é compatível e determinado, ou seja, tem uma única solução. Pegou essa ideia do posto e da nulidade, gente? Pegou? Mais ou menos, eu não entendi muito bem ainda não. Vocês vão ver com calma depois, olha só. Vocês têm que ver primeiro se eles são iguais ou diferentes, tá? Se eles forem iguais, eles podem ser possível determinado ou possível indeterminado, ou possível indeterminado. Se eles forem diferentes, já não tem solução. Então, eu vou fazer um exemplo aqui na lousa. E aí tem esses exercícios aqui, ó. Resolve e classifica os sistemas, né? E aí aqui eu tenho um sistema diverso, tá? Depois a gente vai ver, inclusive, que a gente pode usar... deixa eu ver aqui. Vou fazer um deles. Tá. Aí aqui tem um outro exercício, tá? Eu vou gravar esses exercícios aqui depois para vocês. Aqui, ó, vai ter vários exercícios assim, olha. Você tem um sistema em função de um K. Aqui no caso do K e do R, né? Ó, tem uma equação que você não sabe quem é K e nem quem é R. E aí ele pede para fazer o seguinte, ó. Você vai achar a solução desse sistema, o valor de K e de R, para que ele não tenha solução,
para que tenha infinitas soluções ou para que tenha solução única, tá bom? E aí você tem que fazer as três condições, né? Então, na verdade, é você fazer, antes de analisar isso aqui, você escalona, acha a matriz ampliada, escalona e faz a análise do K e do R, tá? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Cadê a caneta? Então, olha só. Deixa eu pegar um exemplo aqui Tem que voltar aqui, gente. Aí, pronto. Então, olha só. Eu quero achar o conjunto de solução desses sistemas, tá? Vamos pegar esse aqui, 2x mais y mais 3z igual a 8. 4x mais 2y mais 2z. Gente, não tem jeito, tá? Aprende isso aqui sentando e fazendo. Vocês têm que se habituar a olhar para essas linhas e achar os elementos que vocês vão transformar ela numa matriz escalonada. E óbvio, não adianta você sair fazendo isso sem saber o que é a matriz escalonada para saber onde você quer chegar. Então, é o ponto de partida saber onde você quer chegar. Então, você tem um sistema linear, primeira coisa que você vai notar, se eles estão na mesma ordem, né? Ó. E tá aqui as equações, né? Só para você não se confundir, ó. X, Y, Z. Tá todo mundo assim, ó. X, Y, Z. X, Y, Z. Se não, já coloca na mesma ordem para vocês não se complicarem e errar de bobeira o exercício. A segunda é observar se todos os termos independentes estão do lado direito da igualdade, né? Que é o caso aqui. Feito isso, vocês então vão escrever a matriz ampliada do sistema. A gente pode usar tanto o parênteses, né, para identificar uma matriz, ou né, a matriz é assim, ou assim também, tanto faz. Então, vou escrever aqui, ó. Então, você coloca os coeficientes na primeira coluna relativa à variável x, ou na primeira linha da primeira equação, né? Tanto faz a forma que olha. A segunda coluna, os termos independentes os coeficientes da variável y, e na terceira coluna, os coeficientes da variável z, que a gente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, tá? Faz essa linha pontilhada separando aqui e coloca os termos independentes, ó, 8, 4, menos 12. Então, a matriz ampliada que a gente chama é essa matriz aqui, ó, referente a um sistema linear. Ela é sempre escrita dessa forma, né, onde as colunas representam os coeficientes das variáveis do sistema, né, sendo que a última representa o termo independente, por isso que a gente deixa separado. Então, eu vou escalonar esse sistema. O que é escalonar esse sistema? Eu tenho que fazer operações com essas linhas de forma a zerar os elementos que estão debaixo da primeira. Então, eu tenho que respeitar as operações. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me param aqui na fala, tá? Se alguém não entendeu até aqui alguma coisa que eu fiz até então, já me pergunta. Duas coisas, três operações são possíveis, né? Eu posso trocar linhas de lugar. Então, eu posso trocar toda a linha 1 com a linha 2 ou com a linha 3, tanto faz. Então, se isso já for me facilitar alguma operação e você já visualizar isso, você já pode trocar a linha de lugar, tá? Vamos supor que uma das linhas já tem um 1 no primeiro elemento e você queira fazer isso, pode fazer, não tem problema nenhum. Então, se você respeitando as operações elementares, vocês vão ver que tem várias formas de fazer o escalonamento, mas sempre vocês vão chegar na mesma matriz escalonada. Então, o caminho pode ser diverso, mas a matriz escalonada final é a mesma. E como que eu vou saber o que eu faço? Se eu já troco, se não troco? Resolvendo exercício que vocês vão aprendendo.
tá? Lá naqueles 2 materiais que eu coloquei da apostila, também tem vários exemplos resolvidos, né? Tem exercícios propostos também. Então, a ideia agora é vocês sentarem e aprender, né? E fazer, não tem jeito. Então, olha só, nesse caso aqui, eu posso simplesmente olhar, vamos zerar os elementos que estão abaixo do do primeiro elemento da matriz, que é o 2 aqui, ó. Então, eu quero zerar, né, esse elemento e esse. Então, eu posso fazer 2 operações simultâneas. Primeiro eu vou fazer uma com a linha 2, eu vou substituir ela por alguma coisa, e depois eu vou substituir a linha 3, tá? Isso aqui a gente pode fazer. Então, a linha 2 eu vou substituir o quê? Eu vou repetir aqui, ó, linha 2, né? Depois a gente faz da linha 3. Linha 2. Eu quero zerar esse 4. Por quanto eu tenho que multiplicar a linha 1 e somar com a linha 2 para zerar esse 4? Me fala aí, alguém. Multiplicar a linha 1 por menos 2. Isso, muito bem. Então, você pode colocar aqui, ó, mais menos 2, tá? Porque a operação de... A gente costuma colocar esse mais menos 2, porque as operações elementares a gente fala de soma, né? Mas se você fizer menos 2, né, o menos 2 você pode entender exatamente como mais menos 2, né? Ele continua sendo uma soma, tá? Então, olha só, a linha 2 eu vou substituir ela por linha 2 menos 2, linha 1. Aí a gente já vai zerar aqui. Já vou fazer com a terceira também. Como é que eu faço para zerar esse 2 aqui? Eu vou substituir a linha 3 por quanto? Menos. Se eu Menos 1? multiplicar aqui, menos 1. Menos 1, linha 1. Né? Então, menos linha 1. Essas operações aqui, ó, essa operação é chamada de operação elementar, que é quando eu substituo uma linha por essa linha somada ao múltiplo escalar vezes outra linha. Ao múltiplo escalar não nulo. A única coisa que você não pode fazer é usar o zero. Você pode usar menos 7 terços, menos 7 sobre π. Você só não pode usar o zero, né? E nem elementos que não são escalares, que não são valores numéricos, tá? Então, essas operações, elas são elementares e elas garantem que a matriz que eu for obter aqui embaixo, ela é semelhante com essa. Então, a gente vai fazer isso, ó. Vamos voltar aqui. Então, ó, eu fiz alguma operação de substituição na linha 1? Não fiz. Eu repito a linha 1 toda. 2, 1, 3 e 8. Fiz alguma operação na linha 2? Eu fiz. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que multiplicar menos 2 pela linha 1 e somar com a linha 2. Elemento por elemento. Então, eu vou fazer isso, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais o 4 que tem aqui, ó, 0. Menos 2 vezes o segundo lá, ó, vezes 1, dá menos 2, né? Menos 2 mais 2, 0 também. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Menos 16 mais 4, menos 12. Então, eu já fiz a substituição da linha 2. Acompanhou todo mundo? Eu Agora eu fiquei na faço da dúvida, linha... professor. Oi? Por que que a gente não mexeu na linha 1 e mexeu na 2 e na 3? Porque na linha 1 eu vou considerar ela... Qual que é o objetivo primeiro do meu escalonamento? É zerar os elementos que estão abaixo do primeiro elemento que eu vou considerar o pivô, que eu considerei o 2, né? Que depois eu transformar ele em 1, ele vira o pivô. Então, eu considerei o 2 como pivô. Então, tem que zerar os elementos que estão abaixo dele. Então, a gente Ah, sempre tá. vai... Entendeu? Então, eu estou operando com a linha 2 e com a linha 3 por isso. A Entendi. linha 1... Menina, a gente pode transformar ele em pivô para depois continuar mexendo nas linhas ou é Pode, errado? pode. Se você quiser... Qual que é o problema de fazer isso, Maria? Se você já transformasse de cara ele no pivô, você tinha que dividir, você tinha que fazer essa operação aqui, ó.
Dividir a linha toda por 2. Isso, Por você número tinha que de fazer aqui, ó, linha 1 você vai substituir por linha 1 dividido por 2. É. Aí ia começar a aparecer fração. Aí ia ficar aqui o primeiro elemento 1, o segundo 1 meio, o terceiro 3 meios. E você ia ter que começar, tem hora que vai chegar na fração para você somar, subtrair, mas nesse momento não chegou. Então, nesse caso aqui, não era aconselhável fazer isso, não. Tá. Que ia dar muita conta. Mas poder pode, pode fazer isso Nas de uma vez. atividades que eu fiz foi assim. E Não deu tem muito problema, certo. não. Não está errado, não. Tá? Então, olha só. Cheguei nessa condição aqui, eu vou, então, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, considerando a linha 3, né? Só que no caso da linha 3, eu multipliquei por menos 1, linha 1, vezes a linha 3. Então, ó, menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 5 vai dar 4. Menos 1 vezes o 3 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Menos 1 vezes 8, menos 8. Menos 8 menos 12 dá menos 20. Chegamos nessa situação aqui, ó. Observem, pessoal, o que é a matriz escalonada? É uma matriz que vai ficar assim, ó. Né, ó. Sei lá, aqui tem um elemento 2, aqui teria alguma coisa e aqui teria outra. Tem uma forma de eu fazer isso aqui rápido, olha, para chegar já numa cara assim de escada. Eu trocar a linha 2 com a linha 3 de lugar. Vocês conseguem visualizar isso? Então, eu vou fazer essa operação, ó. Eu vou trocar a linha 2 com a linha 3 de lugar, ó. Linha 2, eu vou trocar, o símbolo de troca é esse, ó, quando você só troca a linha de lugar, que é também uma operação elementar. Então, se eu trocar elas de lugar, vai ficar assim, ó, repete a linha 1, que você não fez nada com ela. A linha 2 agora vira linha 3 e a linha 3, linha 2. Então, a linha 3 passa para a linha 2, vai ficar 0, 4, 0, menos 20. E a linha 2 vira linha 3, 0, 0, menos 4, menos 12. Observa que eu fiz isso, uma operação elementar, eu posso fazer sem problema nenhum. Agora, olha, ela já está na cara que eu quero, que é a forma escalonada. Ó. Pelo método de Gauss, basta eu voltar isso aqui para sistema linear, que eu resolvo o meu sistema. Se eu quiser continuar escalonando para usar o Gauss-Jordan, eu posso. Então, aqui vocês têm duas opções. Como o exercício não está falando nada, para você resolver pelo método de Gauss-Jordan ou pelo método de Gauss, você já poderia voltar aqui para o sistema. O que é voltar para o sistema? É voltar a equação. Ó. Isso aqui ficaria o quê? 2x mais y mais 3z igual a 8. Aqui, 0x mais 4y igual a menos 20, mais 0z, né, igual a menos 20. E por último aqui, 0x mais 0y menos 4z igual a menos 12. Ó. Aqui você já descobre o z, aqui você descobre o y, substitui aqui e descobre o x. Ou seja, você vai ver que ele é um sistema possível e determinado. Né? Vou continuar escalonando só para a gente chegar usar o Gauss-Jordan, né? Só para treinar essa questão de linha aqui. Mas já dá para resolver a partir dali, tá? O método de Gauss-Jordan, ele fala o seguinte, agora a ideia, né? Eu já posso começar a transformar esses elementos que vão ser os pivôs nos uns. Aí agora, Maria, né, que você tinha perguntado, eu começo a fazer isso. Mas eu vou começar a fazer isso de baixo para cima, porque está mais fácil. A equação aqui já está claramente indicando como é que eu faço para transformar esse menos 4 em 1. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a linha 3 por... O que a gente tem que fazer? Menos 4? Só menos 4? O que você tem que fazer com isso aqui para virar menos 1? Tem que fazer qual operação? Multiplicação, divisão, soma? Se eu dividir menos 4 por menos 4, daria 1. Isso. Então, você tem que dividir. Você vai dividir a linha 3 por menos 4. Vocês estão vendo? É porque para mim está aparecendo uma tela. Deixa eu ver se você está olhando. Vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo aí agora?
É só, né, nesses da diagonal que eu posso fazer divisão ou multiplicação, né? Porque ao redor eu tenho que fazer aquelas contas Não, você elementares. sempre pode, com a linha você sempre pode. Eu podia pegar essa linha 1 cá em cima aqui, ó, fazer assim, eu quero já, igual a Maria falou, quero dividir essa linha 1 já por 2. Só que ia aparecer fração, então não era interessante fazer nesse momento aqui. Mas você pode fazer em qualquer hora. O que você está falando da diagonal é porque a matriz escalonada é uma matriz que normalmente vai chegar numa condição assim, ó. Né, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né, se ela for possível e determinada. E aqui os termos, ó. Quando chega assim, você já tem, ó, x é igual, vamos supor que aqui é 5, x é igual a 5, y, aqui vai dar o y, né? Y igual a 2 e z igual a 3. Você já tem a solução aqui na cara. Por isso que o Gauss Jordan usa muito o Gauss Jordan. Então, a ideia é sempre colocar unitário os elementos da diagonal. Isso é verdade. Né? Mas, para facilitar a minha compreensão, eu vou começar lá no de baixo. Então, eu divido a linha... Deixa eu subir um pouco aqui. Eu divido a linha 3 por menos 4, né? Ou multiplico ela por menos 1/4, tanto faz a forma que você visualiza, né? Você pode escrever assim para, se quiser, se não for complicar, ó, menos 1/4 vezes linha 3, né? É um escalar vezes o elemento da linha. Essas matrizes vão ser semelhantes, ó. Então, vai ficar. Então, tem que fazer com calma, com paciência, mas vocês têm que fazer muitos para vocês treinando. Né? Aqui é para você visualizar o que é melhor fazer em cada momento. Então, eu vou repetir. Aqui, olha, como já está, como a linha 1, a linha 2, também já está na forma que a gente quer, ó, que é elementos zeros na direita e na esquerda do 4 aqui, eu já posso fazer operação com ela também, ó. Eu posso pegar a linha 2 e substituir o quê? Por 1/4 linha 2, né? Então, eu vou fazer isso. A linha 1, continuei não fazendo nada. 2, 1, 3, 8. A linha 2 eu substituí por 1/4 vezes a linha 2. Lembra que eu falei que o escalar aqui não pode ser o quê? Zero. Né? Pode ser negativo, positivo, qualquer número real. Então, olha só. 1/4 vezes 0, 0. Né? Dá 0. 1/4 vezes 4 dá 1. 1/4 vezes 0, 0. E 1/4 vezes menos 20 vai dar menos 5. Faça a mesma coisa com a linha 3, ó. Menos 1/4 vezes 0, 0. Menos 1/4 vezes 0, 0. E menos 1/4 vezes 1/4 vai dar 1. E menos 1/4 vezes menos 12, né? Que vai dar o quê? 12, mais, né? Vai ficar 12 dividido por 4, que é 3. Observe que aqui eu já tenho o valor da variável z, ó. Z igual a 3, y igual a menos 5. Para eu usar o Gauss Jordan, basta eu olhar aqui para cima, ó. Tá? O que a gente faz agora? Eu vou fazer operações que zerem os elementos agora que estão, ó, esse aqui é o meu pivô e esse é o meu pivô. Para ele ser considerado pivô, eu tenho que zerar esse elemento e esse, né? O pivô dessa coluna tem que zerar esse e o pivô dessa coluna tem que zerar esse. Não posso fazer isso simultaneamente, tá, gente? Então, vou fazer, porque é a mesma linha, que é a linha 1 que eu vou mexer. Então, eu vou fazer primeiro olhando esse, ó. A ideia é eu zerar esse 3 aqui, ó. Espera aqui que eu acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Então, ó, como é que eu faço para zerar esse 3? Então, agora eu vou fazer uma operação com a linha 1, ó. Linha 1 eu vou substituir por linha 1. Quem que eu tenho que multiplicar aqui? Com a linha 3. E somar com a linha 1 para que zere esse 3. Multiplicar com a linha 3 e subtrair 3? Isso. Então, eu tenho que multiplicar a linha 3 por quanto? Pela linha 3. Então, pela linha 3, mas por quanto? Qual que é o valor que eu multiplico 1 para zerar esse 3 de cima aqui, da linha 1? Menos 3? Menos 3. Então, eu vou substituir a linha 1 por linha 1 menos 3, linha 3.
Então, essas matrizes são semelhantes porque a operação que eu fiz é uma operação elementar. Então, agora, a linha 2 e 3 eu não fiz nada nelas, né? Eu repito elas aqui, ó. E a linha 1 eu estou mexendo. A linha 1 a gente vai ter que fazer a operação. Menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Menos 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3, 0. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 8, menos 1. Então, você chegou agora já numa condição bem interessante, ó, porque você já zerou os elementos que estão acima do pivô da linha 3, ó, que é esse termo aqui, ó. Esse aqui é o pivô da linha 3. Todos os elementos que estão na coluna deles são nulos. É uma primeira condição de matriz linha reduzida à forma escada, tá? E aí, agora eu tenho que zerar o que está acima desse, ó. E aí eu faço de novo a substituição. Eu vou substituir a linha 1 por linha 1 menos linha 2. Então, isso aqui vai ficar como? Né, ó. Repete a linha 3, que você não fez nenhuma operação com a linha 3 de substituição. Repete a linha 2, ó, para não ter problema. E com a linha 1, você está fazendo uma substituição dela. Você está substituindo ela por linha 1 menos linha 2. Então, menos vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Menos vezes 1, né? Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Menos 1 vezes menos 5 vai dar 5. 5, né? Menos 1, 4. E por último, como é que eu faço para transformar esse elemento aqui no pivô? Eu divido a linha 1 por 2, que é o que você queria fazer lá no início, ô Maria. Não está errado. Só gerou fração. Aqui eu não gero. Então, ó, se eu dividir a linha 1 por 2, ó, vai ficar 2 dividido por 2, 1. 0 dividido por 2, 0. 0 dividido por 2, 0. E 4 dividido por 2, 2. Repete a linha 2. Repete a linha 3. E você tem o sistema pelo método de Gauss-Jordan, né? Porque você chegou justamente na matriz identidade aqui, né? Que no caso era um sistema possível e determinado, tá? Então você volta isso aqui, né? O teorema garante que isso aqui, resolver esse sistema, é o mesmo que resolver aquele que a gente viu lá em cima, porque a gente usou operações elementares, né? Então aqui, ó, você volta para o sistema, ó. Aqui é x, né? Ó, 1x mais 0y mais 0z. Né? A rigor é isso aqui, ó. 1x mais 0y mais 0z igual a 2, que é o termo independente. 0x mais 1y mais 0z igual a menos 5. E 0x mais 0y mais 1z igual a 3. Né? Você voltou para o sistema, que no final das contas é x igual a 2, y igual a menos 5 e z igual a 3. Ou seja, é um sistema possível e determinado. Tem uma única solução, que é a terna 2, menos 5 e 3. Ok? Antes de chegar aqui, a gente eu falei com vocês de posto e nulidade, esqueci de analisar lá em cima, né? Eu não necessariamente preciso saber o posto e nulidade para resolver o sistema, que é o que vocês fizeram na lista 1, que é o que vocês fizeram fazendo isso aqui. Só que alguns exercícios da lista 2, a gente vai precisar analisar a posto e nulidade, que é aqueles casos que está falando assim, ó, e aí é uma matriz possível determinada, tem a única solução, tem infinitas ou tem a solução, não tem a solução. Então você vai ter que saber analisar isso. Então vão achar isso aqui, ó. Quando ela já está nessa forma aqui, ó, na forma escada, tá? Que é esse caso aqui, ó. Eu já posso, deixa eu colocar em outra cor aqui. Tô bagunçando muito aqui, gente. Eu já posso analisar o posto e a nulidade, ó.
Ela não está na identidade, né? Ela está só na forma escada. E aí, então, eu vou analisar o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Posto da matriz ampliada é o número de linhas não nulas da matriz ampliada. A primeira linha não nula, a segunda, né? A matriz ampliada é ela toda. A segunda não nula é a terceira não nula. Então, tenho 3 linhas não nulas. Posto da matriz dos coeficientes, que é só a matriz que está antes do pontilhado. Também tem 3 linhas não nulas. Então, a gente fala que o P de A é igual ao P de C, que é igual a P. Então, o posto da matriz é 3. Então, se o posto é o mesmo da matriz ampliada do coeficiente, eu só vou ter 2 possibilidades para esse sistema. Ele pode ser compatível, desculpa, eu quero falar possível aqui. Sistema possível e determinado ou sistema possível e indeterminado. Ele não pode ser um sistema impossível. Porque para ser um sistema impossível, de cara aqui o P de A tinha que ser diferente do P de C. Tá bom? Para ser impossível. Então, ele pode ser possível determinado ou possível indeterminado. Como que eu vou saber qual que ele é? Eu tenho que achar a nulidade. Né? A nulidade é o quê? A nulidade é o número o quê? De colunas. Cadê? Desculpa. Eu acho o número de colunas não nulas, ó, da matriz dos coeficientes. Correto? Como que é o número de colunas não nulas da matriz dos coeficientes? Olha, a matriz dos coeficientes é essa pontilhada, ó. A primeira coluna é não nula, a segunda é não nula e a terceira é não nula. Então, eu tenho 3 colunas não nulas. Né? Como o P é igual a N, então é um sistema possível e determinado. Né? Se esse N fosse maior que P, seria indeterminado. Tá bom? Então, você já faz essa análise aqui, fazendo o cálculo desse sistema. Essa aula 4 que eu estava passando, tem aqueles exemplos lá. Façam eles, porque que acontece? Não tem jeito, gente. A gente só aprende fazendo, né? Então, vocês precisam treinar, que eu vou gravar a resolução deles, né? Tanto do 2 quanto do 3. Para eu fazer o 2, eu preciso fazer essas análises que eu estou falando, tá? De quanto que ele vai ser possível determinado. Então, tentam fazer esses exercícios aqui, né? Eu já vou colocar a resolução deles até o final de semana. Não assistam a resolução antes de vocês tentarem fazer. E na hora que vocês forem vendo a resolução, só toma cuidado, né? Não sai apagando o que vocês fizeram, não, porque, como eu falei, tem vários caminhos para se chegar na matriz, né? Reduzida. Então, pode ser que você fez um caminho que lá no início deu mais trabalho e tudo mais, mas chegou no resultado correto. Tá bom? Então, tentem fazer isso aqui que eu vou passar a resolução. O 2, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer da mesma forma. Por que que acontece? Você vai colocar essa matriz aqui e vai fazer o escalonamento do mesmo jeito. Só que a ideia é que tem uma hora que você não vai conseguir escalonar, porque vai chegar num caco na linha lá, no pivô da linha, vai ser assim, K não sei o que lá. Você não tem o que fazer, então você vai parar. Aí na hora que você para, você vai começar a analisar. Aí você analisa pelo quem? Pelo posto. Você vai olhar, para que ele não tenha solução. Para que ele não tenha solução, você sabe que o posto da matriz ampliada tem que ser diferente do posto da matriz dos coeficientes. Então, você vai conseguir olhar para os seus sistemas reduzido, a forma escada, e saber o valor de K, né? Tentem fazer isso aqui, né? Eu vou postar a solução deles, né? Para vocês olharem antes da entrega da lista, tá? Que eu vou postar. Beleza? Alguém levantou a mão e pode perguntar. Era eu que tinha levantado. Para me classificar, então, ela tem que estar escalonada, né? Tem que estar escalonada, é a primeira coisa que vocês vão fazer, Tá. tá? Eu queria dar uma ideia de determinante aqui com vocês. Quando a gente tem a ideia de determinante, a gente tem o cálculo de determinante, né? Tem algumas formas de serem feitas. Quando ele é uma matriz de ordem 2, todo determinante, gente, quando ele existe, né, de uma matriz, né, a primeira coisa a se considerar é o seguinte:
eu só calculo o determinante de matriz quadrada, tá? Lembra o que é matriz quadrada, né? Matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, a matriz de ordem 3, que a gente fala, de ordem 2, de ordem 4, de ordem 5. A lista de presença é pela própria conexão que vocês fazem, tá, gente? Então, a primeira coisa é essa, né? Aí, então, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Aí pede para calcular o determinante dela, de cara vocês vão falar, esse determinante não existe porque a matriz não é quadrada, pronto. Né? Se acontecer isso, nem lembro se eu coloquei isso na lista. Mas não é definido para matriz que não é quadrada. A notação deles são essas três aqui, ó. Né, ó. A primeira, quando você usa o A maiúsculo, é sempre a matriz, né? Det de A. Quando colocar det de A, você já sabe que é determinante da matriz A. Ou os termos da matriz, né? Os A e J's, entre barras aí, que é também a notação de determinante. Ou essa última aqui, que é menos usual, que é o det de A e J, tá? Quando ela é uma matriz unitária, olha, que é um único elemento, o determinante dela é o próprio elemento. Então, a matriz A é a matriz igual a 2, né? Que é uma matriz que a gente não usa normalmente, né? O determinante dela é o próprio elemento. Quando ela é uma matriz quadrada, né? Que é de ordem 2, que ela só tem 4 elementos, não sei se vocês lembram, a gente sempre o quê? Multiplica os elementos da diagonal principal, A1 vezes A12, e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, a gente faz isso aqui, ó. A1 vezes A12, acho que eu consigo marcar isso aqui, ó. A gente faz aqui, ó, A1 vezes A22, né, ó, e subtrai da secundária, ó, A12 vezes A21. Quando eu calculo isso aqui, obviamente, o resultado vai ser um valor numérico, aí eu tenho um determinante da matriz quadrada, simples. Quando eu tenho uma matriz de ordem 3, uma regra comum que a gente usa, tem outras, tá, gente? É a regra de Sarrus. Deixa eu limpar isso aqui, que ficou... É a regra de Sarrus. O que acontece? Essa regra... Então, aqui eu peguei uma matriz de ordem 3, tá? Então, olha, se essa matriz é de uma ordem 3, o que eu vou fazer? Eu posso repetir as duas primeiras colunas dela. Né, que é esse caso aqui, ó. E como que eu vou calcular o determinante? Eu vou multiplicar as diagonais. Olha, vou fazer essa multiplicação. Da esquerda para a direita eu vou somar e da direita para a esquerda eu vou subtrair, tá? Então é isso, ó. Então o que acontece? Ó, as linhas azuis, que é da esquerda para a direita, eu somo. E as linhas vermelhas eu subtraio, que é da direita para a esquerda, mas sempre olhando para a diagonal. Tá bom? Então, é isso. Ó. O que é o determinante dessa matriz de ordem 3? Vai ser A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3, mais A1, 2 vezes A2, 3 vezes A3, 1, mais A1, 3 vezes A2, 1 vezes A3, 2. Beleza? Menos, né? Subtrair um deles, eu posso colocar menos e somar todo mundo em parênteses e subtrair tudo depois, tá? E aí eu subtraio a diagonal secundária. Então, deixa eu fazer um exemplo. Deixa eu parar aqui. O desenvolvimento de Laplace, eu posso usar ele para fazer o cálculo de determinante de uma matriz de ordem 3? Pode. Mas de ordem 3 é muito mais simples você fazer pelo método de Sarrus, que é isso que eu expliquei agora. Então, o desenvolvimento de Laplace a gente usa para matriz de ordem 4 para cima, tá, gente? Mas não é proibido você fazer ele para de ordem 3. Então, vamos supor que eu quero achar o determinante dessa matriz A aqui, ó. 1, 2, 3, 0, 1, menos 5, 4, 2 e 1. Né? Qual que é o determinante? Nossa. Deixa eu mudar essa cor aqui. Qual que é o determinante da matriz A? Né? Quanto que vale? Meu Deus.
É difícil demais escrever cursivo com... Quanto que vale o det de A? Né? O que a gente faz? Olha, a gente repete a matriz A, né? Para calcular esse determinante, eu vou repetir a matriz, ó. A matriz normalmente, ó, tem a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Só que agora eu posso separar ela por pontilhado. Eu vou duplicar as duas primeiras colunas, só isso. Ó. 1, 2, 3, 0, menos 5 e 2. Né? Lá em geometria analítica, vocês fizeram isso, né? Para achar a área do paralelogramo ou determinado por dois vetores, a gente usou determinante. Quem fez geometria comigo viu isso. Então, olha, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Ó. Então, eu vou multiplicar esses aqui, ó. Então, 1 vezes menos 5 vezes 1, que vai dar menos 5. Multiplico o da outra lá, ó. 0 vezes 4, 0 vezes 3, que vai dar 12. E depois, ó, 1 vezes 2 vezes 2, que dá 4. Né? 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4. Então, aqui ficou, né, no... Aqui é 0, né? 12 não, ó. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 3, 0. Então, menos 5 mais 0. E aqui 2 vezes 2 vezes 1, 4. Mais 4. E agora eu vou subtrair da diagonal, das diagonais, né, que geram secundárias aqui, né? Então, vai ficar, ó, 0 vezes 2 vezes 1, que é 0. Então, eu vou subtrair de 0, ó, 1 vezes 4 vezes 2, que vai dar 8. Mais 8. Ou 1 vezes menos 5 vezes 3, que vai dar menos 15. Menos 15. Né? Então, o determinante da matriz A ficou como? Meu Deus. Ó, menos 5 mais 4, 9. Ó, menos 1, né? E 8 menos 15 vai dar menos 7. Menos 7 com menos aqui vai dar mais 7. Então, 1 mais 7. Então, o determinante da matriz A, né, 7 menos 1, 6. Beleza? Você achou o determinante, é um valor numérico, é o determinante. E a gente vai usar o determinante justamente para estudar... Todo mundo entendeu, gente? Para estudar sobre matriz inversa, né? Que a gente vai ver que uma propriedade básica da matriz inversa é que a primeira delas é que o determinante dela tem que ser não nulo. Né? Se o determinante de uma matriz for nulo, não existe a inversa daquela matriz. Tá? Então, tá vendo que uma coisa vai dependendo da outra? Né? Então, aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então, precisa vocês estudarem constantemente e entendendo o assunto para que isso aconteça. O outro cálculo de determinante é o desenvolvimento de Laplace. O desenvolvimento de Laplace, gente, na verdade, ele é o seguinte, que eu falei, ele pode ser usado para matriz de ordem 3? Pode, mas é para a ordem 4 em diante. Né? Você vai considerar alguns elementos da matriz. Então, você vai pegar uma linha toda dela, né? E vai fazer um somatório dos cofatores daquela linha. Vou explicar o que são cofatores, né? Vezes o determinante da matriz que sobra quando você exclui aquela linha. Eu falando aqui, vocês não vão entender. E aqui tinha um outro exemplo, né? Para vocês fazerem aqui, usando o Sarrus e Laplace. Essa aqui, por exemplo, do exercício 2, ó, eu preciso usar Laplace, porque senão vai complicar a sua vida. Né? Então, vamos fazer esse aqui do exercício 2. Deixa eu só copiar ela aqui, que eu não tenho ela, senão eu vou inventar uma outra, e aí vai dar diferente da que está aqui, igual eu fiz no primeiro ali. Eu tenho ela aqui, deixa eu ver aqui. E antes que eu ache ela aqui, só falar uma coisa com vocês também. A gente tem umas propriedades determinantes que são interessantes da gente saber. Olha, se eu já olho para uma matriz e eu tenho todos os elementos de uma linha ou de uma coluna nulos,
a linha toda ou a coluna toda igual a zero, o determinante daquela matriz é sempre nulo, eu não preciso calcular nada. É uma propriedade, tá, gente? Sempre o determinante da matriz vai ser igual ao determinante da sua transposta, né? Lembra que é a matriz transposta, né? Quando você muda linha com coluna, os determinantes dela permanecem o mesmo. É uma outra propriedade importante para você saber, né? Essa aqui é interessante, ó, porque ela cai nas operações linhas equivalentes, né? Olha, se multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante, né? Então, por exemplo, se eu fizer a operação linha equivalente 5 linha 1, 5 vezes linha 1 substituir a linha por isso, né? Eu tenho a linha 1, sei lá, 2, 1, 3. Eu multipliquei por 5, vai ficar 10, 5 e 15. Se eu faço isso com a matriz, se eu sei quem era o determinante da matriz anterior, o determinante da nova matriz é você pegar todo mundo e multiplicar por o determinante anterior e multiplicar por 5. Então, isso é muito utilizado. E outra coisa, quando você troca linha, igual a gente faz, troquei linha 2 com a linha 3. A cada troca de linha que eu faço, o determinante muda de sinal. Então, se o determinante da matriz A era 20 e eu troquei uma linha, o determinante da matriz que eu troquei a linha vai ser menos 20. Se eu trocar 2 vezes, volta a ser 20. Se eu trocar 3 vezes, volta a ser menos 20. Ele fica oscilando, dependendo de quantas trocas de linhas você faz. Tá? Se duas linhas das matrizes forem iguais, a linha 1 é 1, 2, 3, a linha 2 é 1, 2, 3. Se isso já acontece, o determinante dessa matriz é nulo. O determinante de um produto de matrizes vai ser o determinante de uma matriz vezes o determinante da outra. Então, se eu tenho já quem é uma matriz e a outra, os seus determinantes, eu peço para calcular o produto, eu não preciso fazer o produto para achar o determinante, basta pegar o determinante de uma e multiplicar pelo determinante da outra. O valor do determinante não altera se somarmos a uma linha outra multiplicada por uma constante, que é a linha equivalente que a gente faz, né? Então, se eu substituir a linha 2 por linha 2 mais 3 linha 1, o fato de eu fazer isso não altera o determinante daquela matriz. Tá? Só a troca de linhas ou multiplicar uma linha por uma constante. Em geral, tá? O determinante da soma não é a soma dos determinantes, né? Não confundam com a multiplicação. O determinante do produto é o produto dos determinantes, a gente fala assim. E o determinante da soma não é a soma dos determinantes. Normalmente é diferente. Alguns casos específicos de matriz vai coincidir, mas é coincidência. Se é uma coincidência, não vale para todo mundo, não é uma propriedade, tá? Então, olha, utilizando essas propriedades do desenvolvimento de Laplace, é possível facilitar o cálculo de determinantes de uma matriz quadrada de ordem maior que 4, tá? Deixa eu voltar aqui no que eu queria, que é voltar para o quadro, para vocês verem como funciona o determinante de Laplace. Eu estou estendendo a aula hoje, gente, mas é porque a lista já está aí, né? E eu queria que vocês, né, conversar com vocês sobre alguns assuntos, né, como esse que a gente está falando, antes de fazer as listas. Então, olha só, o que é o determinante, né? Vamos supor que eu quero achar o determinante dessa matriz aqui, ó. Matriz A, cadê ela lá? Era a matriz menos 1, 2, 3, menos 4, espera aqui, 4, 2, 0, 0, menos 1, 2, menos 3. Vocês vão ver que achar determinante e encontrar a matriz inversa é muito cálculo que a gente tem que fazer, tá? Então, vocês têm que... Essa é uma matriz de ordem 4, né? Ela tem 4 linhas, é uma matriz 4 por 4. 4 linhas e 4 colunas. E eu quero achar o determinante dessa matriz. Eu vou usar o método de Laplace. Eu vou escolher uma linha, qualquer uma, né? Vamos escolher a primeira linha, né? O que é a primeira linha? Vamos pegar o elemento, olha, ou uma primeira coluna, tanto faz. Agora que eu estou vendo aqui, olha,
Quando a gente tem o desenvolvimento de Laplace, gente, a gente escolhe linha ou coluna. Óbvio que vocês vão entender por quê. Quando ela tem maior número de zeros na linha ou na coluna, fica mais rápido de fazer. Como aqui, olha, agora que eu estou vendo aqui, a coluna 4, olha, ela tem maior número de zeros, eu vou escolher a coluna 4. Né? Então, como é que fica o determinante dessa matriz pelo método de Laplace? Eu vou pegar os elementos dessa coluna, cada um deles, ó. Esse aqui, o primeiro aqui é o elemento, olha, ele está na linha 1, na coluna 4. Esse aqui, o segundo, ó, ele está na linha 2, na coluna 4. Na linha 3, na coluna 4, e na linha 4, na coluna 4. Que são os RJs, né? Então, eu vou fazer, olha, eu vou pegar o elemento 1 da linha 4 e vou multiplicar, né, ó, tem o menos 1 lá, né, o menos 1, eu posso fazer aqui de duas formas, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Que é o menos 1 elevado a esses números aqui somados, ó, 1 mais 4. Então, tem hora que ele vai dar par, tem hora que ele vai dar ímpar. Então, tem hora que isso aqui vai ser menos, tem hora que vai ser mais. Né? Então, eu tenho esse cofator aqui, menos 1 elevado a i mais 4, e multiplicar por uma matriz. Como é que eu estou falando de ordem 4, sempre a matriz aqui vai ser uma ordem menor, que é a ordem 3. Por isso que o método de Laplace é interessante. Ele sempre reduz uma ordem daquela matriz que você quer achar o determinante. E como é que é essa matriz de ordem 3 que eu vou achar? Eu dependo desse valor que eu escolhi, A1, 4. Eu vou excluir a linha 1 e excluir a coluna 4. Então, eu literalmente, deixa eu tentar excluir isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. Depois eu vou precisar, né? Depois eu volto aqui. Eu excluo a linha 1, porque eu peguei esse elemento, ó, linha 1, e excluo a coluna 4. Essa matriz que sobra é a matriz que eu vou considerar aqui, ó. 4, 2, 0, menos 1, 2, menos 3, 2, 5, 3. Só que eu tenho que fazer isso para todos os As. Por isso que lá é um somatório. Eu vou somar isso aqui com todos os meus As. Né, ó? Eu vou somar agora com A, 2, 4. Deixa eu voltar aqui, ó. Só para não... Ah, é o que tá pagando tudo. Vou ter que apagar mesmo, peraí. Então, ó, eu vou somar com A, 2, 4, vezes o menos 1 elevado a 2 mais 4, né? Agora ele vai dar par. Que multiplica uma matriz de ordem 3. Quem que é a matriz de ordem 3 que eu vou colocar aqui? É a matriz, ó, que exclui a linha 2 e a coluna 4. Aqui, gente, eu já vou substituir direto, olha só, para não ter que ficar fazendo muita conta. Quem que é o elemento A24? Ele não é igual a zero? Então, vai ficar 0 vezes esse número aqui, que é 1, vezes o determinante dessa matriz aqui, ó. Então, é tudo vezes, 0 vezes... Então, independente de quem for esse determinante, 0 vezes isso vezes 0 vai dar 0. Então, toda vez que o termo for 0, a soma... Por isso que a gente pegou o termo que tem mais zeros, né? A soma aqui vai dar 0. Então, esse termo todo aqui, ó, é 0. Tá? Então, A2, 4 vezes não sei o que lá, papapá. Aqui, tudo aqui vai dar 0. Dá 0. Mais A34, eu teria que fazer tudo isso aqui que eu fiz. Mas só que o A34 também é 0. Mais, agora o A44. Aí o 44 não tem jeito, a gente tem que fazer. Vezes menos 1 elevado a 4 mais 4 vezes. Agora, olha, eu vou excluir a linha 4 e a coluna 4. Então, a linha 4 é essa daqui, ó. A coluna 4 é essa que a gente já tinha excluído. E eu vou olhar para a matriz que sobra, que é essa daqui, ó. Aí esquece o anterior que a gente excluiu daqui, ó. E a matriz que sobra é o quê? Menos 1, 4, menos 1,
222, 30 menos 3. Observem agora, gente, que eu consigo achar o determinante. É uma contaiada? É, porque, olha, o A14 a gente sabe que vale menos 4. E o A44 vale menos 4. O A44 vale 1. Então, esse termo aqui ó, é menos 4. Então, esse aqui vai ficar o determinante de A menos 4. Menos 1 elevado a 5 é menos 1, né? Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1, que é 4. E aqui você tem que achar o determinante da matriz de ordem 3, ó, que é usando aquela regra que a gente viu de Sarrus, que é duplicar as duas primeiras colunas. Então, acha o determinante aqui. Então, vai ficar menos 4 vezes esse determinante. 0 mais 0 é 0, mais o A44 é 1. Menos 1 elevado a 8 vai dar 1, né? Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1, vezes o determinante dessa outra matriz aqui, ó. Tá? Então, eu não vou fazer aqui não para não perder muito tempo. Isso aqui a gente já viu, que é Sarrus, ó, para achar esse determinante. Eu vou duplicar as duas primeiras colunas e fazer aqueles cálculos da diagonal. Então, olha, quanto maior zero tiver a linha ou coluna, é vantagem, porque você diminui seu trabalho. Se não tiver nenhuma linha ou coluna com zeros, aí você tem que fazer todo mundo. Ou seja, é chato de fazer esse determinante, que é muita conta. Né? Mas é o processo de Laplace que ainda facilita, porque você olha só para uma linha ou uma coluna. Sempre com essa ideia, né? Se eu estou no cofator A14, a matriz associada a ele é excluindo a linha 1 e a coluna 4, que é a linha e a coluna que aquele cofator está. Tá bom? Façam isso aí depois em casa, né? O resultado dessa matriz, deixa eu ver aqui, vai dar 372, tá? Vocês têm que achar isso aqui no final. Que é o que está lá no slide também, né? E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês amanhã, né? A aula em si. Por último, gente, a gente tem as matrizes inversas, né? Eu só vou dar uma pincelada aqui, eu não vou calcular ela hoje, não, mas eu vou, porque a gente já fez isso, querendo ou não, né, com escalonamento. Vocês vão ver que a gente vai achar a matriz inversa com escalonamento. Por isso que é importante entender aquelas operações, tá? Então, olha, a notação da matriz é A elevado a menos 1, né? Então, toda vez que tiver A menos 1, você sabe que é a inversa da matriz A. Qual que é a definição? Uma matriz é inversa da outra se e somente se, né? Olha, se a matriz B é inversa da A, significa que a matriz A é inversa da B, né? Isso é equivalente, né? Então, é como se eu pegasse, pense em números. Qual que é o inverso do número x? Qual que é o inverso de x? Diferente de zero. Menos x? Não, menos x é o oposto. O oposto de 3 é menos 3. Qual que é o inverso de 3? É 1 sobre x. 1 sobre x. Por quê? Porque x vezes 1 sobre x é igual a 1, que é o elemento neutro. Deixa eu voltar aqui para a tela. Isso é importante vocês associarem, né? O que é que seria aquele i? De onde que a gente surge com aquele i? Então, o elemento neutro não, né? O elemento identidade dos valores reais. Então, quando eu tenho aqui, olha, né, o x diferente de zero, né? O inverso de x, então, é 1 sobre x. Né? Por que o inverso de x é 1 sobre x? Né? Porque x vezes 1 sobre x é igual a x por x, né? É igual a 1, o elemento unitário. Essa é a definição de número inverso para número. Agora, para a matriz, é similar, né? Ó, A vezes a inversa dela, A menos 1, é igual a menos 1 vezes A, né? Para esse caso aqui, vale a comutatividade. A gente viu que isso para a matriz não vale, né? Não necessariamente A vezes B igual a B vezes A. A soma vale, ó, A mais B é comutativo, com B mais A, ou a subtração. A multiplicação não vale. A vezes B normalmente é diferente de B vezes A. A ordem que eu coloco a multiplicação, se ela é primeira ou segunda, isso interfere na multiplicação de matrizes.
Mas para o caso de matriz inversa, o produto é igual. A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A, que é igual a 1. Só que quem que é o 1 no elemento unitário quando a gente estuda a matriz? É a matriz identidade. Então, se A é uma matriz de ordem 2, né? A matriz identidade de ordem 2 é essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 1, que é a matriz, né? Que a gente estudou, é um tipo especial de matriz, né? Onde só tem os elementos da coluna, da diagonal principal, e eles são unitários, iguais a 1. Se ela for de ordem 3, é aquela matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Então, depende da ordem que eu estiver trabalhando aqui, ó. Né? Se a ordem for N, aí aqui eu vou ter uma matriz de identidade de ordem N. Beleza? Então, olha só, se eu tenho essa propriedade, essa definição vocês vão usar muito ao longo dos exercícios. Ó, voltei na mesma tela. Eu sempre preciso entender a definição de uma coisa. Então, o que é a definição de matriz inversa? Duas matrizes são inversas se eu multiplico elas e o resultado da identidade. Ah, se eu estou no exercício, então quero saber se uma matriz é inversa da outra. Eu faço a multiplicação entre elas. Se o resultado for identidade, a matriz é inversa delas. Né, ó? Então, essas duas aqui eu já dei inverso. Ó. Se você pegar a matriz A e a matriz B, se você multiplicar A vezes B ou B vezes A, o resultado tem que ser 1, 0, 0, 1, para elas serem inversas uma da outra, né? Se eu falar que A é inversa de B, eu mesmo vou falar que B é inversa de A. Ao mesmo tempo que eu falo que se o inverso de x é 1 sobre x, e o inverso de 1 sobre x é x. Tá? Então, ó, se eu multiplicar isso aqui, vocês façam essa multiplicação, vocês vão chegar nessa matriz identidade, né? Que é a matriz 1001, de ordem 2, né? Então, nesse caso aqui, a matriz B é a matriz inversa de A, né? Quando o produto der a matriz identidade, pela definição de ser matriz inversa. Então, ó, quando o exercício exibe duas matrizes e pergunta se uma é inversa da outra, usamos essa definição para verificar essa vericidade da informação, tá? Quando eu não tenho, eu quero achar, olha, determine a matriz inversa da matriz A. Como que a gente faz isso? Peguei uma simples aqui de ordem 2, para vocês saberem o que a gente vai fazer, olha. O que no final das contas eu quero? Eu quero achar a matriz B, que eu não sei quem é, x, y, z, t, tal que A vezes B igual a I. Isso é uma das formas de fazer isso, tá? Para quando ela está de ordem 2, até é usual usar isso aqui. Mas quando ela é ordem 3 em diante, não é usual fazer isso. É usual a gente fazer escalonamento, que eu vou explicar hoje não, né, na próxima aula. Mas para de ordem 2 eu posso fazer isso aqui. Eu pego a matriz A, multiplico pela matriz que eu quero achar que é a inversa, e o resultado tem que dar identidade. Resolvo essa multiplicação, chego em sistemas lineares, equações, ó. Vai ficar Lx mais 2e igual a 1. Né? Igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais e os seus elementos correspondentes são iguais. Então, você tem 4 equações aqui, ó. 6y mais 2t igual a 0. 11x mais 4z igual a 0. E 11y mais 4t igual a 1. Eu troquei aqui, ó. Depois eu vou consertar esse slide aqui. E aí, né, vocês vão chegar na matriz aqui, né, e vão conseguir provar, né, quem é o x, o y, o z. Ele resolveu por Gauss-Jordan e achou os valores aqui, tá? Não vou detalhar aqui, não. E aí, se ele descobre quem que é o x, y, z e t, eu descubro quem é a matriz B, que é a inversa de A. Então, a B chegou nessa matriz aqui, ó. 2 menos 11 meios, menos 1, 3. Tá? Ou seja, a inversa da matriz A, que é A menos 1, é a matriz B. E se eu fizer AB ou BA, vai ser a matriz identidade. Tá? Isso aqui é umas propriedades, olha. Esse menos 1 também é fora do parênteses aqui, ó. Tem que consertar esse slide. Se eu tenho a inversa de um produto de matrizes, é a mesma coisa de eu calcular. A inversa de B muda a ordem, vezes a inversa de A. Tá? Desde que as inversas existam. Né? Então, se eu multiplico isso aqui, olha, A vezes AB vezes B menos 1, A menos 1,
vocês vão ver que vai chegar na identidade, ó. Vai ficar A, multiplica B vezes a inversa dela. Qual que é a propriedade de matriz inversa? Uma matriz multiplicada pela inversa dela é sempre a identidade. Aí, se eu faço aqui, olha, identidade, eu consigo comutar com A menos 1, né? Vai ficar A vezes a identidade é a própria A, né? Toda matriz vezes a identidade é a própria matriz. É igual fazer x vezes 1 é x, né? A gente viu que isso vale lá na multiplicação de matriz, é uma propriedade da multiplicação de matriz. Então, fica A vezes a inversa dela, que é a identidade. Tá? Então, toda vez que... isso que ele só está provando que essa propriedade é verdadeira. Né? Seja uma matriz quadrada, se existe uma matriz tal que A vezes B é igual a I, né? Então, o B é igual à inversa de A, não tem o que fazer. Né? Se eu acho uma matriz e multiplico por outra, e o resultado da matriz identidade, significa que uma é inversa da outra. E a inversa, quando existe, ela é única. Tá? Não tem mais de uma inversa de uma matriz, só existe uma inversa. E, obviamente, nem toda matriz vai ter inversa. Tem casos que isso não acontece. Né? A gente não consegue achar uma matriz que, multiplicado por ela, dá identidade. Né? Então, existe casos que matriz não tem inversa. Né? A gente viu esse caso, né, que quando A vezes A menos 1, tem até um exercício da lista que vocês vão usar isso aqui, ó. Né, ó. Se eu vou usar determinante para saber se a matriz tem inversa, olha que legal. Né? Se A vezes A menos 1 é igual a identidade, aplica o determinante dos dois lados. Determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante da identidade. Só que o determinante da identidade é só multiplicar a diagonal, sempre vai ser unitário, igual a 1. E o determinante de A, a gente viu a propriedade, determinante de A vezes A menos 1, ou determinante de AB, né? O determinante da multiplicação é a multiplicação dos determinantes. Então, o determinante de A vezes A menos 1 é o determinante de uma vezes o determinante da outra. Então, olha só, né? Olha, se eu passo o determinante de A dividindo 1, eu tenho que o determinante da inversa é o inverso do determinante de A, né? Então, o determinante de A, se eu sei o determinante de uma matriz, o que está querendo dizer isso aqui? Eu sei o da inversa. Então, se o determinante da matriz A é 5, o determinante da matriz inversa de A é 1/5. É só dividir. Né? Então, você não precisa calcular de novo, tá? Usando essa propriedade. E a outra coisa importante, para que essa divisão ocorra, o determinante de A está no denominador. Ou se você inverte, né, o determinante de A menos 1 está no denominador. Mas o que importa é o seguinte, se ele está no denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, o determinante da inversa só existe, né, se o determinante da matriz for diferente de zero. Só que se o determinante da inversa existir, a matriz inversa tem que existir. Então, a gente usa isso. Se o determinante de uma matriz for não nulo, significa que existe a inversa daquela matriz. É uma coisa que a gente usa para saber inversão. Se ele der zero, então qualquer determinante de uma matriz que der zero, significa que aquela matriz não tem inversa. Qualquer matriz que o determinante der diferente de zero, ou seja, não nulo, significa que aquela matriz tem inversa. É isso que a gente usa muito, tá? Eu vou consertar esse slide, tá, gente? Eu vou gravar essas aulas também, né? Eu passei, assim, muito rápido aqui com vocês, mas eu vou fazer depois, né, como que a gente acha esses determinantes e como encontra esse determinante de uma matriz de ordem 3, por exemplo, né? Que o que a gente viu ali é de ordem 2, usando sistema, equações de sistema. A gente vai fazer isso com ordem 3, mas por esse método de escalonamento, e eu faço isso até o final de semana e disponibilizo para vocês, beleza? Então é isso, gente, né? Eu estendi bem a aula aqui, mas era necessário, né? Vocês vão ver que a gente vai ter, eu vou fazer mais encontros, né? A gente acaba com esse conteúdo que a gente viu aqui, né? Ele é o conteúdo todo do bloco 1. No bloco 2, a gente vai entrar na parte vetorial, né? De espaço vetorial, subespaço vetorial. E aí a gente continua estudando lá. Então, assim, não deixem para estudar de última hora, tá, gente? Né, para que vocês, né, façam
um bom aproveitamento do curso. Eu tinha falado no plano de ensino e no cronograma que a gente ia ter 3 atividades no bloco 1, mas eu coloquei só 2, tá? Não vou fazer a terceira, não. A terceira é aquela calculadora que eu deixei lá. Na verdade, eu só ia pedir para vocês conferirem o resultado, né? Mas, assim, vocês manipulem a calculadora para vocês usarem, né? Como que saber calcular o determinante, né? Tem o sistema também que você consegue colocar lá e resolver, né? Então, dá para usar bastante na hora de conferir algum resultado, por exemplo. Beleza? Então, só vão ter 2 atividades, né? Que é a atividade que vocês já fizeram e a que está aberta agora. Alguém tinha perguntado da atividade, vocês queriam que explicasse o quê? Da atividade 2. Pode falar, Flávio. Não, eu perguntei foi sobre esse negócio da calculadora matriz. A gente abre lá, tem aquela resolução lá. O que é para fazer, afinal de contas? Ah, tá. Aquilo lá, então, eu nem coloquei atividade. Seria a atividade 3. O que tem lá, o que está lá agora é só para vocês usarem a calculadora. Então, vocês conseguem colocar as matrizes que estão nos exercícios, né? E conferir os resultados. Não é uma atividade para entregar. É para você usar o aplicativo para o seu dia a dia aí, entendeu? Então lá não precisa preocupar, não. Vocês não têm que entregar nada daquilo, não. Tá bom? Tá bom, então. Boa noite, então, gente. Bom descanso, bons estudos e participem lá dos fóruns, tá? Até o próximo encontro. Até. Boa noite, gente. Boa noite, Mário. Até mais.